As vereadoras Fernanda Garcia, do PSOL, e Yara Bernardi, do PT, fizeram visitas conjuntas para apurar problemas na área da saúde municipal. Elas visitaram o mercado distrital, que recebeu a seção de transporte de pacientes e a central de regulação de ofertas de serviços de saúde, CROSS, e foram à unidade pré-hospitalar da Zona Oeste de Sorocaba. Mas, para que a gente possa entender, e eu estou procurando querer entender mesmo, desde a hora em que recebi essa notícia, como é possível funcionar um departamento de saúde como o CROSS, que é a central de regulação, entre pombos na área do armazém, com feira livre nos finais de semana. Qual é a logística para isso? Isso é verdade ou é mentira? É fato ou fake, Fernanda Garcia? Bom dia. Abre o microfone da Fernanda. Obrigada. Bom dia, Oliveira Júnior, Alberto Cassoni e a todos que nos acompanham. É verdade, né, essa questão, a mudança. Nós até recebemos aí a denúncia e tivemos o cuidado de ir pessoalmente para averiguar, né? Eu sou membro da Comissão Permanente de Saúde aqui da Câmara Municipal e nós estamos visitando vários próprios públicos, vários órgãos da saúde aí que estão tendo mudanças repentinas sem avisar. E foi mais uma vez, desde janeiro, nós tivemos o CAPES AD3, que teve uma mudança, né, da UBS Lopes de Oliveira para o São Guilherme, depois agora ele está na UBS do Paineiras. Também totalmente repentino, sem avisar, e está numa situação irregular, né? E agora nós temos a Central de Atendimento de Pacientes, que foi para lá, junto com o CROSS, que é a central reguladora, né, de marcações aí de consultas de serviço de saúde. E o que acontece? Sempre a questão que a gente traz é que o serviço público de saúde é um serviço essencial. Tá? Os profissionais que lá estão, Oliveira Júnior, eles têm todo o comprometimento com o serviço público, né? Os gestores passam, né, Alberto Cassoni, sempre, e quem fica são os servidores. Então, eles têm que ser ouvidos, tem que ter um cuidado de ouvi-los e de valorizá-los. E quando nós soubemos dessa informação, a vereadora Yara também, nós conversamos, fomos juntos para lá, e realmente o lugar é bem inadequado, pombos, quando nós chegamos tinha alguns servidores almoçando, Oliveira. E daí é pombo voando, mas isso na área ali da seção de transporte de paciente. Né? A área do CROSS, que é a central de regulação, ela já tem um forro, né? O espaço é pequeno, né? Na minha visão, ali muitas salas, muitas mesas juntas, mas o problema de pombos não tem. Já na seção de transporte, sim. E daí é bem complicada a situação que nós encontramos, né? É bem o que você colocou, pombos, uma estrutura complicada com o serviço, né, de saúde, mais a feira municipal, a feira, né, distrital aos domingos, mas é real a situação. Vereadora, ao final dessa entrevista, dessa visita que vocês fizeram, você e a Yara, qual é a conclusão que se chegou? Bom, a conclusão é que o governo municipal ele está com uma ação, né, de assim, primeiro que a conclusão que o local ali não é um local adequado para a sessão de transporte, né, de paciente, porque o espaço ele não foi preparado para receber os funcionários, para receber todos os móveis, falta organizar, eles estão ali há 2 semanas. Mas o forro, né, tem vazão, então do pátio porque eles estão do lado, na entrada do mercado distrital, eles estão do lado oposto, né, tem vários galpões ali, eles estão no lado oposto, que tem vão para o pátio né, ao ar livre. Então, as pombas, elas transitam ali livremente, não tem um cuidado de ter um forro, né, a preservação. A gente sabe o quanto de doenças pode provocar a questão de pombos, mas não só isso, a estrutura mesmo do espaço, né?
A internet está sendo colocada aos poucos, ou seja, houve uma mudança repentina sem um cuidado de preparar o espaço e sem uma justificativa aparente. Conversando, né, eu tive informações que o espaço onde ficava a seção de transporte de pacientes, ela vai ser utilizada como depósito da Secretaria de Cultura. E daí eu pergunto, né, será que esse lugar do mercado municipal não seria melhor para um depósito do que encaminhar os servidores para lá, né? Porque onde estavam o galpão, né, da seção de transporte, ele era coberto para cabia todos os carros. Hoje, né, eu nem sei muito bem como que é, tem uma parte, mas não está adequado. Eles fizeram, né, adaptaram o lugar para estacionar as ambulâncias. O espaço ali não está adequado. E um questionamento que nós vamos fazer em relação se realmente o antigo espaço da seção de transporte será utilizado, né, para um depósito, porque ali tem melhores condições, né? Por que essa mudança? Então, você tem ou é algum acordo, não sei o que foi discutido, a gente vai fazer esse questionamento. E segundo, o CROSS é um espaço, né, onde trabalha aí sobre uma central reguladora, né, onde você tem vários serviços de saúde, onde você tem vários servidores ali, tem atendimento, pessoas que são encaminhadas para lá para comprovar viagens que foram feitas para outra região, então tem um contato de pessoas, mas ali o espaço ele não está tão visivelmente com problema. Ele é pequeno, né, assim, mas internet ainda para colocar. Segundo as informações que nós tivemos, no lugar anterior do CROSS tinha um problema de chuva, ele era bem localizado, fica ali na General Osório. Porém, tinha alguns problemas de instalação, mas também eles foram transportados sem nenhuma justificativa, né? Nós vamos questionar a prefeitura através de requerimento. Hoje, na sessão, também vamos fazer a fala e questionar a Secretaria da Saúde, né? Porque está tendo várias mudanças sem o mínimo de respeito com os servidores, sem o mínimo de cuidado. E outro problema é em relação ao mercado distrital. Esse mercado distrital, ele tem todo uma discussão de utilizar como um espaço cultural. Ele já é uma referência na cidade de Sorocaba, tem uma história, né, na cidade. A intenção é que fosse oferecida aí para os trabalhadores, né, movimentar através de aumentar, né, tornar como mercadão municipal, que o mercado distrital também tivesse a mesma movimentação, que há espaço para isso ali na Zona Norte. Mas ele está abandonado, com vários problemas, precisa de manutenção, né, assim como os galpões que eles estão. Então, o questionamento que nós vamos fazer à prefeitura é o motivo da mudança sobre as instalações, né? E o que serão feitos com os espaços que ficaram ociosos. Vereadora Fernanda Garcia, conversando com a gente, falando sobre essa mudança de departamento da Prefeitura de Saúde para o hospital. Ô, vereadora, só uma pergunta rápida aqui. O CROSS, que é a seção de transporte de pacientes e a Central Reguladora de Serviços de Saúde, principalmente a central, o atendimento e o contato com os hospitais está ocorrendo ali? Sim. Ou seja, a minha pergunta é o seguinte, o paciente passou pela unidade pré-hospitalar Zona Norte, daí tem todo um processo de encaminhamento junto ao governo do estado, é isso? A central que recebe vai funcionar nesse local? Exatamente. Ali é onde os contatos têm os médicos, tem o auditor, né, médico que vai avaliar a agilidade para fazer essa modificação, né, para fazer a transferência para o hospital, para uma cirurgia, um exame. Okay. E ali é onde tem toda a comunicação. Como eu falei, a sala ela ainda estava precisando organizar, né, porque faziam 2 dias tinha 2 dias que eles tinham ido para lá, então tinha várias coisas que precisavam ser mudadas. Mas o grande problema é em relação a ficar um perto do outro, porque é muito trabalho com telefone, né? Então são 2 salas, mas a central ali, final de semana, ela não estará funcionando, será de segunda a sexta, né? Nós questionamos, mas o lugar, Oliveira, eu não conhecia o lugar anterior, então eu não posso
dizer assim em relação a tamanho, mas eu posso afirmar que a forma que eles foram levados para lá, né, e onde eles estão, ainda tem muita coisa para ser arrumada. E provavelmente deve ter algum impacto, né, em relação ao serviço que está sendo ali oferecido. Alberto Cassone, na nossa bancada de formadores de opinião, dando milho aos pombos. O Alberto, lembra dessa música, Alberto? E daí, nós falamos de pomba aqui, falamos de pomba. Eu falei, deixa eu dar, como eu não sou especialista na área de aves, né, Alberto Cassone? Eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui. A forma pomba, Alberto Cassone, é um substantivo masculino, ok? Pomba é o seu feminino. No entanto, nota-se que esta espécie de ave tanto pode ser designada genericamente pelo masculino como o feminino. Por exemplo, em Portugal, um pombo branco é muitas vezes referido como uma pomba, sem atender o sexo do animal. Você vê que até isso nós estamos aqui aprendendo nessa entrevista, meu caro Alberto Cassone. Alberto Cassone, você ouviu a vereadora aí, você pode fazer as suas colocações, as suas exposições, Alberto. Bom dia, vereadora. Tudo bem? Eu espero que sim. Parabéns aí pelo seu trabalho nessa questão. Um pouquinho antes da sua chegada, o Oliveira havia comentado sobre compliance, né? Da mudança, se houve compliance na mudança do SAI lá para o centro da cidade, aqui no Shopping Cianê. E compliance, o que na tradução, é conformidade. E conforme foi a sua fala, a senhora falou duas ou três vezes, não está adequado, ou seja, não está conforme, não há uma conformidade. Então, essa conformidade, na sua opinião, ela deveria ser buscada antes da mudança ou agora nós vamos ter que fazer a conformidade depois da mudança? O que seria mais útil para o município? Eu acredito que tem que ver a verificação antes, né? Se o lugar ele está adequado, se é irregular ou não. Quando vai ocorrer uma mudança, tem todo o pensamento, né? Nós temos essa visão que tem vários setores envolvidos, tanto o paciente que vai ser atendido, né? A mudança de local para os servidores e a estadia ali do local, né? Rede de internet, telefone, se comporta todo o número de servidores no local. Então, acho que deveria ter sido feita uma conversa com, né? Nem a chefia sabia, a chefia ficou sabendo de uma hora para outra, os servidores ali muito menos, vai mudar amanhã e assim. É o mesmo que aconteceu em outros lugares. Então, está ficando recorrente uma postura do governo municipal de uma forma autoritária, né, de não ouvir os servidores. E daí não ouvir pedir permissão, né? É ouvir para ver de que melhor forma pode haver a mudança e se realmente essa mudança é adequada, né, como foi colocado. Porque nós temos aí quem está no dia a dia trabalhando em determinados locais, sabe melhor das dificuldades e tem uma avaliação mais concreta, né, do que isso vai impactar diretamente no trabalho e aí se vai ter uma melhora ou não. Vereador, e eu percebo que isso não acontece. Me permita, vamos lá. Me veio a lembrança aqui. Eu acompanhei uma determinada clínica médica na cidade de Sorocaba e eles tentavam implantar uma academia em uma área dentro do contexto daquela clínica, até para poder atender os pacientes ali com uma determinada dificuldade. Isso por quase 10 anos, e essa clínica conceituada na cidade não conseguiu, fez inúmeras mudanças e não conseguiu autorização da Secretaria da Saúde. Ou seja, nós temos normas técnicas, como o Alberto colocou aí, né, na questão do compliance, nos fazendo entender um pouquinho mais sobre esse contexto. Conformidade e não conformidade. A pergunta aí não é nem se o servidor público, creio, com todo respeito, se ele concorda ou não concorda. Cumpre a legislação.
É essa a pergunta que tem que ser feita. Por quê? Para o vosso, para o meu reino tudo, para o vosso nada. Eu coloco dessa maneira porque eu sei, já acompanhei e sabemos o quanto clínicas particulares, hospitais da cidade têm dificuldades para a mudança. Entenda o seguinte, acompanhei um outro cenário dentro de uma clínica médica que o proprietário da clínica perdeu inúmeros profissionais médicos porque não podia tirar a sala da psicóloga, que era uma escrivaninha, e passar para um outro departamento onde tinha funcionário, porque não atendia as mesmas especificações, isso em questão de 10, 15 centímetros. Então tem algumas coisas aí. Vamos buscar a legislação? Vamos ver se pode? Ou seja, o poder público pode tudo, o privado nada? É uma pergunta que se faz. Aliás, a prefeitura que completou 40 anos nesta semana não tem AVCB, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Entretanto... Não só a prefeitura, tem vários setores a gente já questionou as unidades básicas de saúde, né? Tem vários setores da prefeitura que hoje ainda não estão com a AVCB, né, tão assim regularizados. Correto, então esse é o questionamento. Volto novamente ao Alberto Cassoni, fazer seu questionamento à vereadora para a gente caminhar para o encerramento, Alberto. Então, vereadora, foi também a questão que nós levantamos aí com da Câmara de Votorantim, se essas atividades, essas atividades parlamentares que são realizadas no município, para mim elas são fundamentais para o país como um todo, né? Porque tudo acontece no município. Há possibilidade das ações nas câmaras serem transformadas em lei, porque quando a gente fala assim, tem uma norma, muitas vezes, para você estar em conformidade com alguma coisa, você tem que ter uma norma e, às vezes, essa norma ela é ligada a uma lei. E, muitas vezes, essa lei está defasada, então causa uma série de problemas e isso tem que ser adequado para que as pessoas, né, e principalmente o município, trabalhem em conformidade, como todo mundo trabalha isso. A senhora vê essa possibilidade de, nessas verificações de falta de conformidade, a própria lei ser adequada para que as coisas comecem a ter um funcionamento mais execuível, vamos por assim dizer? Sim, eu acredito que a lei ela pode ser alterada, né? Mas eu acredito também que, como estamos falando sobre o governo municipal, né, as prefeituras, as estruturas físicas em relação à norma de espaço, eu acredito, até se a gente for verificar, nós temos várias normas, né, assim, no estado, da lei federal, de como será implementado, por exemplo, a estratégia de saúde da família, o CAPES, o número de trabalhadores, né, a Guarda Civil Municipal, para o número de habitantes deveria ser adequado ter o número X. Então, todas essas questões, hoje, elas não estão sendo respeitadas, né, a gente sabe que tem várias questões aí que precisam ser atualizadas. Mas em relação à prefeitura, eu acredito que essas normas de estruturas, né, liberação ou não, é uma regra que todos, né, eu acho que a prefeitura ela tem que dar o exemplo, né? Se ela cobra isso de outros setores e ela não o cumpre, né, isso fica uma situação ruim. Até pela segurança, né? Quando a gente vai verificar aí, tem que o corpo de bombeiro e verificar no local se está adequado o número o espaço para o número de pessoas, se tem entrada e saída, se precisar de algum incêndio, se tem escape, né? Todas as questões que coloquem, as normas são para dar segurança à população. Não é algo que foi feito do achismo, né? Tem toda uma técnica. E quando a prefeitura ela não se enquadra, eu acho que nem seria readequar a lei, né? Tem coisas que acho que é cumprir o que está no papel, né? Porque são questões básicas e daí a prefeitura deveria cumprir e não faz, né? Então acho que o ponto central é por que não está sendo cumprido, né? E daí a situação, tem lugares que mudam para um espaço melhor, outros não, e daí por que estão sendo beneficiados? Tem setores que são beneficiados, tem setores que não. Então,
Então, acho que o nosso papel enquanto Câmara Municipal, nosso papel enquanto mandato de vereador é fazer essa fiscalização, é cobrar da Prefeitura que haja, né, que se enquadre, né, que cumpra o papel dela de estar respeitando essas normas, mas também fazendo um conjunto aí de estar ouvindo os servidores, que é importante, não só norma, mas eu acho que tem todo um conjunto. Ontem também, na verdade, na visita também nós tivemos, Oliveira, do PH Zona Leste, né? Que junto com esse espaço do Distrital, nós também visitamos, que é outro problema que eu gostaria de dizer, que é em relação à empresa, né, que assumiu por terceirização. Aqui, eu abro essa sequência para você, mas deixa eu fechar esse assunto aqui. Sim. Até porque é importante que o Odair Barros, ele diz bom dia a todos, e para a vereadora Fernanda Garcia. Daí ele segue aqui. Vamos ver novamente como o vereador defensor do governo, daí ele critica o Fausto Pérez aqui, irá contradizer isso que a vereadora está dizendo. O Odair continua aqui. No caso do CAPES, o vereador e secretário fizeram meia-culpa e afirmou ser mentirosa a denúncia que nunca ocorreu infestação de carrapatos e que o CAPES não está no porão, mas em um subsolo. Ó, vai aparecendo as coisas. O Daí segue. Daí ele faz uma crítica aqui ao Fausto Pérez. Né? É normal, é democrático. E vamos lá, então. Tem uma outra que eu quero colocar para você aqui, Fernanda, que é o seguinte. O Frederico, ele diz o seguinte: imagina só, na segunda-feira o cheiro de peixe podre que vai ficar no ambiente de trabalho, né? Isso relacionado, por isso que eu busquei esse gancho aqui. Busquei o gancho relacionado a esses dois departamentos agora funcionando ali no Distrital. Então, só para a gente fechar aqui, você vê que há consequências, né? Não é simplesmente instalar o local ali, né? Ele fala do cheiro, e já pensou as moscas também ali, o funcionário trabalhando aqui, Alberto Cassoni, ó, só mão para cá, mão para lá, né? Não é fácil, hein, Fernanda? Realmente. Acho que essas questões, né, que foram colocadas é o que a gente vai fazer o questionamento. A gente sabe que tem que ter o cuidado, porque os servidores que foram para lá tem toda a questão do assédio moral também, que existe. Então, tem muitos que têm uma preocupação. Então, nós fomos em loco, vamos continuar fazendo essa verificação, mas a feira que tem aos domingos, ela pode ocasionar isso, tanto é que o vão ali da seção de transporte em cima, assim, é grande o espaço, né, que tem entre o pátio que é aberto e o galpão que seria fechado. Então vai ficar bem complicado ali para os servidores, né, que trabalham no local, sem dizer que já tem a companhia das pombas, né, dos pombos ali, que ficarão sempre perto. Você aprendeu que a gente pode falar tanto pomba quanto pomba. Agora eu vou falar os dois, os pombos e as pombas. Agora, só para a gente fechar, dentro dessa visita, vocês estiveram na unidade pré-hospitalar da Zona Oeste, é isso? Exatamente. E daí... Nós tivemos também... Desculpe, pode falar. E daí você queria também fazer o registro daquilo que foi detectado no local. Foi isso que você colocou há pouco, não é? Em relação à unidade hospitalar Zona Oeste. É uma questão que eu gostaria de abrir até para uma próxima discussão, Oliveira, porque é muito extenso esse assunto, que é sobre as terceirizações no município. Nós temos aí vários as UPHs, elas estão terceirizadas por UESs, tem o nome de organização social, né, que é um nome bonito de se falar, mas, no entanto, é uma terceirização, é uma empresa, né, porque vai ter esse organizador, né, que vai contratar, ele vai receber da prefeitura e vai pagar os funcionários ou não, como aconteceu com a Diretrizes. Então, nós tivemos um caos na UPH da Zona Oeste, que fica ali na General Carneiro, que estava como porta aberta para atendimento geral e, né, Covid, e daí teve todo esse problema do atraso do pagamento aos funcionários, médicos, enfermeiros, técnicos, toda a equipe, que gerou até o sindicato teve que intervir, né? Eu conversei muito com o Milton Sanches, que ele tem acompanhado, e na época o prefeito foi, né? Só que o problema ainda permanece, porque os servidores
Essa empresa assumiu, a Soliel, isso, assumiu o Instituto assumiu novamente, um outro instituto, por 3 meses. E o valor será em torno de 2.800.000. Então, um valor alto, e para que seja depois porta fechada. Então, era porta aberta o atendimento e agora vai se passar para porta fechada. Então, vai dificultar aí para os pacientes, para a população. Então, tem algumas questões que a gente ainda está, estou questionando a Secretaria da Saúde, enquanto membro da comissão também, enquanto vereadora, para que haja aí um acompanhamento, que esses servidores eles sejam remunerados. E vem um detalhe que é importantíssimo, Oliveira, porque esse dinheiro que a diretriz, o Instituto Diretriz não pagou aos funcionários que foram contratados, quem vai ter que remunerar é a prefeitura que vai tirar novamente do dinheiro público para pagar esses funcionários. Vai pagar 2 vezes. A exemplo do que já aconteceu com as merendeiras recentemente. Né? Exatamente. Como a PGP, das residências terapêuticas também, que constantemente tem atrasos nos serviços. TCS, transporte lá atrás. Sorocaba tem um histórico que não é uma questão pontual de prefeito, mas parece que é uma política de governo, ou dos governos, né? Parece que daí vai se levando, empurrando. Pegue nosso serviço, dê o calote e depois a gente paga. Vereadora, muito obrigado, um bom dia, até a próxima, vereadora. Muito obrigada, agradeço sempre ao espaço que a gente possa conversar e eu desejo um bom dia a todas e todos. Nós Obrigada. Agradecemos, já está começando a sessão na Câmara. Você está no seu gabinete, é isso? Sim, já estou. E já vai para o plenário. Nós vamos ter sessão virtual, ainda está fechado, Então, pelo caso aí das altos casos de contaminação, as sessões estão sendo virtuais. Ah, tá certo. E você vai acompanhar do seu gabinete ou não vai para o plenário? Não, pelo gabinete. Pelo gabinete, tá certo. Um abraço, vereadora. Bom dia para você. Outro. Obrigado por atender o nosso jornalismo mais uma vez.